E a palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 37. Conta a história de Jó. E a reflexão é sobre a bênção após a provação. E só relembrando um pouco a história, José era o filho de Jacó. E ele era muito amado pelo seu pai, o que acabou despertando a inveja de seus irmãos. Então eles pegaram José e venderam como escravo para o Egito. José enfrentou injustiças, prisões e humilhações, mesmo sendo fiel a Deus. Na casa de Potifar foi acusado injustamente e lançado à prisão. Mas ali Deus estava com ele, dando-lhe graça e sabedoria para interpretar os sonhos. Um desses sonhos chegou até o faraó, que chamou José e receberia a interpretação do sonho que salvaria o Egito. Haveria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. O faraó então colocou José como governador, o segundo homem mais poderoso do país. Durante a fome, seus irmãos foram até o Egito buscar alimentos e, sem saber, encontraram José. Ele revelou quem era, os perdoou e sua família se mudou para o Egito, preservando assim a promessa de Deus. A história de José nos mostra uma verdade que muitas das vezes esquecemos. Antes da promessa se cumprir, Deus, ele nos trabalha, ele nos prepara através de provações, de batalhas, de lutas, de dores, que muitas vezes no processo nós não entendemos. José recebeu ainda jovem um sonho, uma promessa que parecia impossível. Mas em vez de caminhar imediatamente para a realização, José ele entrou primeiro numa estrada cheia de obstáculos, de provações. Passou por traição dos irmãos, rejeição, prisão, falso julgamento, solidão e esquecimento. Parece até injusto, mas cada uma dessas etapas tinha um propósito. A promessa veio primeiro, mas antes veio o processo. Deus mostrou para José o destino, mas não mostrou o caminho. E muitas das vezes é assim conosco. Recebemos um sonho, uma palavra, uma promessa, mas logo depois chegam lutas que parecem contradizer tudo o que Deus falou. É porque a promessa revela o que vamos ser, mas o processo forma quem precisamos nos tornar. José foi preparado enquanto era ferido. Cada sofrimento foi um treinamento. Na cisterna, José aprendeu que o olhar do homem não define ninguém. Como escravo, aprendeu responsabilidade e eficiência. Na casa de Potifar, aprendeu fidelidade diante das tentações. Na prisão, aprendeu paciência e maturidade. E ao interpretar sonhos, aprendeu a total dependência de Deus. O tempo da prova foi também o tempo do preparo. O que José viveu não apagou a promessa, pelo contrário, aperfeiçoou José para ela. Se José tivesse chegado ao palácio sem antes ser quebrado, talvez ele não suportasse o poder. Talvez ao encontrar os irmãos ele se vingasse e não entendesse o propósito maior dessa bênção. A dor moldou o caráter que a bênção exigiria. Como ouro no fogo, ele foi purificado antes de ser honrado. E Deus estava com José mesmo no silêncio. A Bíblia repete várias vezes, e o Senhor era com José. Mesmo quando era escravo, estava preso, foi esquecido. Então o fato de você estar passando por lutas não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te preparando. A bênção veio no tempo perfeito. Quando o momento chegou, Deus virou a história de José em um único dia. Tudo aquilo que parecia atraso, na verdade, era alinhamento. A bênção veio quando José estava pronto, não apenas para receber, mas também para administrar. José não desistiu e por isso viu o que Deus prometeu. O segredo de José não foi força humana, foi fidelidade. Ele manteve o coração limpo, a fé viva, o caráter intacto, mesmo quando nada fazia sentido. E quem permanece no processo, vive a promessa. A história de José nos ensina que antes da honra existe o processo. Antes do palácio existe a prisão. E antes do sonho se cumprir, existe o teste de fé. Mas Deus não desperdiça a dor. Ele usa cada lágrima para te fortalecer, para te tornar mais forte, mais temente, mais fiel. Ele usa cada injustiça para te posicionar, cada queda para te ensinar a ser firme. Assim como José, você pode estar em um capítulo difícil, mas Deus já escreveu o final, e o final é de vitória. Pode ser que a tua bênção já esteja à porta, mas se não, aguenta o processo, porque o nosso Pai ele é fiel. Se você for fiel também, Ele vai te honrar. Então, meus irmãos, se você está caminhando com Jesus e o caminho está difícil, entenda, você está sendo forjado para receber as bênçãos do Senhor, porque elas são maiores do que nós podemos imaginar, maiores do que nós sonhamos para nós.